Oi, meu nome é Alessandra Feltri. Neste bloco da Retrospectiva 2015, nós vamos falar sobre novas propostas de manipulação proteica na dieta. Donato, esse ano de 2015 você apresentou em muitos congressos, grandes congressos de nutrição esportiva, sobre cálculos proteicos, sobre novas propostas proteicas durante um plano alimentar. Fala um pouco pra gente sobre esses cálculos, sobre limites de proteína durante as refeições. Como todo mundo é nutricionista aqui, então se a gente fizer um histórico dos cálculos, na década de 90 a gente tinha uma porcentagem de 10 a 15% de proteína na dieta. Depois, em 2002, mudou-se de 15% a 35%, se baseando pelo valor calórico total, que o nutricionista calcula, e atualmente é colocado gramas por quilograma de peso. Então, entre pessoas fisicamente ativas, atletas, tem uma variabilidade dessa quantidade. Então, antigamente era 0,8 a 1 grama por quilograma de peso para pessoas normais. Atualmente pode ser colocado 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso uma pessoa fisicamente ativa. Em atletas a gente tem uma margem um pouco maior que pode ser colocada até 2,5 gramas por quilograma de peso. E isso a gente está falando, Donato, que eu acho que é importante a gente esclarecer. Esse cálculo, ele tem que ter a alimentação, a proteína da alimentação do alimento, mais a suplementação. Você considera todos os tipos de proteína no cálculo total. Se você tem 300 gramas de proteína ao dia, você pode escolher quantos gramas vai ser de ovo, vai ser de leguminosa, vai ser de proteína isolada. Então o Nutri é que vai definir isso e como o pessoal que tem a... Ô Lúlio, e você na prática, como é que você enxerga isso? Tem muitas questões ainda assim no consultório, na vida prática aí, sobre quanto comer de suplementação, qual momento é mais viável, o suplemento ou o alimento? Como é que você trabalha com isso, Alessandra? Na prática clínica, eu vejo que a maioria principalmente mulheres, elas ainda, eu vejo uma deficiência do consumo de proteína de uma forma geral. Principalmente na praticidade do dia a dia, as pessoas deixam de lado a proteína, substituindo por alimentos, principalmente fonte de carboidratos, que são os mais simples e mais práticos de levar à bolsa, E muitas delas são ativas fisicamente e acabam sempre reclamando que não alcançam o resultado em perda de peso, em ganho de massa muscular, em performance. Na minha prática, eu procuro distribuir o consumo de proteína na maioria das refeições, ou em todas quando é possível, associando sempre o alimento, no momento em que ele é melhor conduzido na dieta, ao suplemento como uma ferramenta que muitas vezes nos dá praticidade e portabilidade que o alimento não dá. Então, com essa associação, a gente consegue aumentar, dar o justo, o necessário desse percentual proteico na dieta de forma geral. Já que a Lúlio falou um pouco aí de suplementação, colocando essa distribuição de proteínas ao longo do dia, aproveitando a praticidade, o conforto que o suplemento dá, principalmente aí a gente tem whey proteins, a gente tem diversos outros tipos de proteínas aí que são práticas durante o dia. O que você usa mais na prática? O que você indica mais? Luciano, conta pra gente. Eu acho assim, o que a Lívia colocou é bem interessante, porque a gente tem que colocar proteína em quase todas as refeições. Se a gente faz 10 refeições no dia, em 8 refeições a gente vai colocar proteína. E depende de cada indivíduo. Tem gente que consegue fazer um lanche prefere beber alguma coisa, a gente coloca uma proteína líquida. Outros preferem refeições mais sólidas, a gente consegue colocar uma proteína sólida. Mas o importante é distribuir ao longo do dia, porque muita gente às vezes, igual o Felipe colocou o cálculo, a gente calculou 2,5 gramas por quilograma de peso, eu tenho que pensar nessa distribuição ao longo do dia, eu não posso concentrar, porque senão muita gente depois reclama, eu comi essa proteína e senti um pouco de distensão abdominal. Será? De inchaço? Será que o problema não foi a quantidade? Será que se distribuísse essa proteína ao longo do dia não fosse melhor? Luciano, aproveitando a abordagem que você colocou aí de distensão abdominal, algum desconforto que algumas pessoas sentem ao uso de algum tipo de proteína. Quando a gente fala desses suplementos proteicos, qual a classificação que você dá para uso desses suplementos? Whey protein,
a isolada, a hidrolisada? O que você aconselharia para essas pessoas? Existe a estratégia que a gente vai tomar e que momento aquilo vai ser oferecido. Porque muita gente acha que só tem que tomar isolado, só tem que tomar hidrolisado. Então, depende se o indivíduo está fazendo, por exemplo, eu posso tomar um isolado antes do treino, tomar um hidrolisado depois do treino. Mas não existe problema nenhum se eu trocar isso. Então não existe uma regra que eu tenho que consumir hidrolisado depois do treino, que eu tenho que consumir isolado. Depende da estratégia que eu estou trabalhando e a composição da refeição. O quão rápido porque se eu coloco, por exemplo, um carboidrato de baixa carga glicêmica junto, ou que tem uma quantidade de fibra solúvel, por mais que eu use o hidrolisado, isso pode demorar um pouco para ser absorvido. Então, o que vale é a composição da refeição. Certo. Colocando essa parte que o Luciano tocou de ter todas as refeições com proteína, alguns cálculos mais novos também colocam que você pode tentar padronizar por peso corporal por refeição. Então, como é que ficaria isso, Donato? Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, levando em consideração 0,3 gramas, você tem um total de 21 gramas de proteína na refeição. Aí o nutricionista é capaz, é o profissional capaz de transformar esse total em proteico em alimento. Tipo, quantos ovos, quanto de soja, quanto de carne, quanto de frango, quanto de whey. Exemplifica para quem está assistindo a gente, Donato. 20 gramas de proteína, por exemplo. Quantos ovos? 4 claras, né? Na média, 20 gramas, 4 claras. Ou 3 ovos, né? Ou 3 3 ovos. inteiros, no caso, pegando. A gente tem de 80 a 100 gramas de carne, frango, peixe, carne vermelha. Alguns scoops de whey concentrado você tem até 24, 25 gramas de proteína por dose, né? Então precisa contabilizar qual é a fonte proteica e, como foi falado pelos colegas, é muito importante a estratégia, né? E o que eu acho bem bacana é usar o suplemento quando ele como um complemento alimentar para poder atingir esse range, essa quantidade total de proteína naquela refeição. Então muitas vezes as pessoas, eu estou levando para um lado mais corriqueiro das pessoas, a pessoa vai à tarde, ela levou para o escritório dela um iogurte e uma fruta, que é muito convencional, as pessoas costumam fazer isso. Só que aquele iogurte tem 5, 6, 7 gramas de proteína. Então, se ela tem um suplemento proteico, ela pode adicionar o iogurte com uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, colocando mais 10 gramas de proteína associando. Então, ela consegue, com muita praticidade, tá, e nem, sem aumentar demais o volume da refeição, né, usar e chegar uma quantidade maior. O consumidor também, né? Porque na maioria das vezes o alimento proteico ele acaba sendo perecível, porém a gente pensa muito na prática em viabilizar, né, uma alimentação correta, uma alimentação ideal. Então nessa condição a gente usa ferramentas de praticidade, porque a maioria das pessoas pecam pela falta de oportunidade de ter o alimento naquele momento, por ser perecível, por não ter se organizado. Então eu costumo fazer essas associações. E é o que muita gente busca, né? As pessoas sempre relatam dificuldade em fazer lanches mais proteicos, lanches intermediários. Então, por exemplo, o lanche da manhã, o lanche da tarde, é muito comum ser só fruta. Então, ser só fruta não é suficiente. Então, mas o que eu vou levar nesse momento, no meio da manhã e no meio da tarde? Igual você colocou, perecível. É fácil colocar um scoop de whey, qualquer lugar que você está, você agita e toma. Ou a gente pode fazer uns muffins proteicos que dá para levar. Então, hoje em dia a gente tem muita facilidade de fazer lanches proteicos, que, na minha opinião, é o que as pessoas acham mais difícil. E a saciedade, e esses lanches, a saciedade, porque a gente sabe hoje, uma fruta de lanche intermediário, ela vai te causar um pico na glicemia, que um rebote, obviamente você vai ter fome mais rápido e uma fome maior. Quando você associa a proteína, e nesses casos, é importante escolher o tipo de proteína, ou o alimento em si, ou pensando no suplemento, um blend proteico que mistura tipos diferentes de proteína, acaba fazendo com que, né, essa absorção de aminoácidos seja mais lenta, gradual, e você mantenha a saciedade por mais tempo e controlando a glicemia, evitando grandes oscilações, o que a gente sabe hoje que não é bacana tanto do ponto de vista de saúde, como também na questão de controle de peso. Só para tirar uma dúvida que é muito corriqueira, que a gente escuta muito. Whey protein antes do treino ou pós-treino? O que eu escuto mais eu escuto muito comum no consultório, whey protein pré-treino. Mas não é pós-treino, não é para ganho de massa muscular, não é para
né? E a gente sabe, né, como nutricionistas aí, a gente vê isso na prática, é corriqueiro, a gente faz, adequa. Explica pra gente, Felipe. Não, quando o Nutri tem um manejo, né, de fazer a dieta e tal, ele pode escolher, ele não precisa necessariamente colocar só no pós-treino, né? Não é uma regra, tipo, uma verdade absoluta. Então, se você quiser dividir a dose pré e pós, não está errado, distribuído no que a gente conversou do total proteína. Combinar o whey para lentificar um pouco a absorção com alguma coisa antes, não está errado também, como a Ale falou, de incorporar mais proteína no lanche. Então, essa regra de só ser no pós, ela não é uma regra, não né? é uma regra. Não é uma regra. Na verdade, Não, na verdade, essa regra, eu acredito que ela não exista, sim, no meio profissional. Mas pro Na cliente, dúvida, não consumidor, o na que dúvida, chega né? Porque fica estereotipado o whey protein pós-treino. É muito estipulado isso, né? Tipo, pós-treino, whey protein. Porque as pessoas realmente, a maioria das pessoas não sabe. Nós profissionais sabemos e aplicamos com propriedade pré-treino e pós-treino. Nós temos propriedade para tal. Mas quando a gente coloca para pessoas que realmente não têm esse conhecimento, para os clientes, os consumidores em geral, eles assustam. Assim, falam, nossa, mas pré-treino, whey protein... Pós, né? Não era só pós, porque ainda tem isso. Mas essa discussão é uma discussão ainda boa, porque a gente partiu do momento que as pessoas perguntavam, whey engorda? Se eu tomar whey, não vou engordar? Exato. Então, até hoje algumas pessoas perguntam, se eu tomar isso, não vou engordar? Mas meu objetivo é emagrecer. Vou ficar muito forte. Vou ficar muito forte. Exato. Né? Exato. Se fosse assim, seria muito fácil. Ninguém mais precisaria malhar, só vamos tomar whey. Pronto. Seria muito simples. Mas, na verdade, toda vez que a gente faz uma boa distribuição da proteína, quando, igual o Felipe colocou, pode colocar antes, pode colocar depois. Então, antes, o próprio conteúdo de diagnóstico identificada já vai dar um efeito energético interessante para o treino, que a gente pode associar com outras coisas, com TCM, com carboidrato de baixo índice glicêmico, carga glicêmica, no pós-treino, principalmente como um agente de saciedade. Muito mais do que um agente que eu preciso comer, que eu preciso ingerir, porque eu preciso daquela proteína naquela hora. Porque a gente tem uma janela de absorção muito grande ao longo do dia. Tá? Porque ela não tem que estar exatamente no pós-treino, ela pode estar um pouco depois. Mas a presença do whey ali, ela vai dar um certo pico glicêmico interessante para o anabolismo e, além disso, vai fornecer alguns compostos que vão dar saciedade, principalmente. Maravilha. Porque imagina a pessoa que quer perder peso, eu não vejo problema nenhum em usar um whey no pós-treino. Porque é um objeto, uma forma de se trazer saciedade. Não sei se meus colegas preserva a massa magra, concordo. Você preserva a massa magra, você consegue fazer com que ela tenha uma queima de gordura maior, porque pode não ser colocado carbo em pós, depende da estratégia. Bom, queria agradecer Felipe, Ale, Luciano. E essa foi a retrospectiva 2015 sobre novas propostas de manipulação proteica na dieta.